Bom dia, aqui é Flávia, nós vamos iniciar mais uma Escola Bíblica Dominical. Eu vou convidar a nossa irmã Maura para iniciar com uma oração. Agora é com você, Maura. Amém, glória a Deus. Paz, queridos irmãos, Deus abençoe cada um. Vamos orar então, Senhor. Graças te damos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como igreja do Senhor, apesar de não ser presencial, mas nós sabemos que o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. Onde quer que estejam pessoas louvando e agradecendo o teu nome, o Senhor se faz presente. Por isso, Senhor, meu Deus, nós somos gratos, meu Pai, porque na plenitude do tempo, Jesus, o Senhor veio ao mundo. Apesar de toda essa batalha que foi enfrentada para que o Senhor não viesse, mas o Senhor veio, o Senhor deu a vitória e o Senhor venceu essa batalha na cruz do Calvário, quando o Senhor ali entregou sua vida, Senhor, meu Deus, para nos resgatar e nos tirar, Senhor, meu Deus, do império das trevas e nos trazer para o reino da tua luz. Muito obrigada, Jesus, por esse amor tão grande. Obrigada que o Senhor tem sido o nosso rochedo, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o Senhor tem sido o nosso porto seguro, o Senhor tem sido aquele pastor que não tem permitido que nada nos falte, o Senhor tem sido o Jeová Rafá, que tem nos preservado com saúde. Obrigada por tudo, Jesus. Toma a direção dessa aula, que o teu Santo Espírito, Senhor meu Deus, possa conduzir cada momento desse momento que vamos passar juntos aqui. Abençoa a Flávia, dê ela a tua unção, para que ela seja um instrumento usado pelo Senhor para trazer a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Glória a Deus, Paulo de Tarso entrou aí. Não é o Paulo de Tarso, né? Mas é o nosso Paulo de Tarso. Amém. Glória a Deus e a tia Cacá. Então, agradeço a Deus por todos vocês novamente, né? Como nós já havíamos falado. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Como tudo que a palavra de Deus fala nela é muito interessante. Mas nós vamos falar da grande batalha escatológica. E quando a gente começa a falar de batalha, dá a impressão de grande disputa, de que nós vamos ali estudar sobre algo que vai vir lá no fim, que vai trazer, assim, algo entre muitos conflitos, muitas guerras, né? Mas não será isso que eu vou tratar aqui agora. Por quê? Nós vamos entender o conceito de batalha escatológica do começo, né? Então, quando a gente vai lá para Apocalipse 19, que você começa a ver o cavalo branco, né, com o seu cavaleiro, você começa a estudar com mais propriedade aquele capítulo 19 de Apocalipse, você começa a entender que ali não tem uma batalha, né? Ali tem um massacre, né? Alguém que vem com todo o poder e massacra o inimigo. Então, essa batalha de sangue, de muita disputa, já aconteceu. Então, lá no capítulo 19, você deixa até como uma lição de casa para vocês, para estudar aquele capítulo com mais afinco e entender que esta passagem retrata simplesmente da consumação, né, daquilo que se refere ao extermínio do nosso inimigo, né? Acho que eu vou até ler um pedacinho aqui para a gente começar a fluir nesse entendimento. Vamos lá. Deixa eu pegar um texto aqui. Tá. Apocalipse 19, vamos ver aqui a partir do verso 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E, pessoalmente, pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Aí vai descendo aqui e fala assim, então vi, no verso 17, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis,
carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Agora, no 19, arrebenta com tudo. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos. Então, quer dizer, o inimigo tem um exército. Congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, quer dizer, contra o Senhor Jesus. Mas aqui começa, no verso 20. Mas a besta foi aprisionada. Então, você já sabe que não tem nenhum conflito aqui, né? A besta até se propõe a lutar com o seu exército, mas ela é simplesmente aprisionada. E com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, o que nós vemos aqui é que o inimigo até tentou, né? Mas, como era algo já determinado, era um cumprimento de uma sentença, ele simplesmente foi aprisionado e lançado no lago de fogo. Então, isso para nós já nos dá uma certeza que essa batalha escatológica, quando se retratada aqui no capítulo 19, ela simplesmente fala da consumação, ela fala daquele extermínio dos nossos inimigos. A grande batalha escatológica, como a gente já vem estudando aqui há algum tempo, ela começou com o nascimento de Cristo. Maura falou na aula dela que o nascimento de Cristo envolveu uma grande milícia de anjos, algo que estava ali trazendo e mexendo como se fosse num grande vespeiro. Mas por que o nascimento de Cristo causava esse rebuliço todo, né? Era porque algo estava para acontecer dentro de uma esfera que não se demandava força, mas sim algo legítimo, algo legal, algo jurídico. E quem estuda teologia conhece um termo que a gente chama de justificação forense. Então, é algo sendo justificado num fórum, diante de um tribunal, diante de um juiz, né? Então, isso era algo que estava acontecendo, iniciando com o nascimento de Cristo. Por isso foi tão difícil para Jesus nascer, né? Então, o que acontece? Vamos falar de batalha escatológica, mas nós vamos entender primeiro o começo, para depois conseguir entender o final. Eu acho que a partir dessa leitura de Apocalipse 19, depois dessas orientações, a gente já começa a ter um entendimento que essa suposta batalha no final, que muita gente imagina que vai ser esse rebuliço todo de sangue aconteceu foi no começo, naquela cruz do Calvário, né? Então, aí a gente já começa a ter um norte. Então, vamos entender primeiro o começo, para depois a gente entender o fim. E uma coisa também que a gente começa a querer buscar é porque quando fala que Jesus morreu, ele morreu por quê? Ou ele morreu por quem? Essas perguntas, a maioria das pessoas que servem a Cristo já consegue responder. Que Cristo morreu por mim, né? Cristo morreu para pagar uma dívida minha, né? Mas para quem Cristo pagou essa dívida? Né? Então, essa é uma resposta que também a gente tem que ter na ponta da língua. Para quem foi que Cristo pagou essa dívida na cruz do Calvário? A gente vai lembrar que logo no princípio principalmente na era medieval, existia uma teoria que esse resgate foi pago a Satanás, né? Algo que com a reforma, à medida que as coisas foram sendo estudadas, né? A gente teve até um bispo da Cantuária que começou a pontuar isso de forma mais clara, de que o resgate não foi pago a Satanás, mas sim a Deus, que foi Anselmo da Cantuária. A gente começa a ter uma explicação mais coerente com o que a palavra de Deus fala, né? Que esse resgate foi pago a Cristo, a Deus, para satisfazer aquela desonra causada pelo homem, né? Então, a gente começa a ter esse entendimento e isso vai sendo libertador para nós, né? Cristo morreu por mim para pagar a minha dívida e essa dívida foi paga ao nosso Deus, né? Agora, por que foi paga ao nosso Deus? Quem é que foi o ofendido com o pecado? Quem é que foi desonrado com o pecado? Foi o nosso Deus, né? Então, esse pagamento de dívida, né, que inicia-se aí aquela era escatológica,
né, do Novo Testamento, foi simplesmente para nos ensinar, né, que Cristo pagou um preço por mim, mas pagou esse preço a Deus. Então, daí já vai começando a criar, assim, a tirar aquela nuvem que ficava sobre esse entendimento. Eu acho que é melhor nós começarmos a ler. Antes eu vou passar um slide que eu fiz aqui, para que a gente comece a ter um entendimento, né? Fiz ele bem sintetizado, para eu conseguir, daí, dar a explanação da aula. Vamos lá, então. Irmãos, vocês já estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. A grande batalha escatológica. Os conflitos de Cristo com as criaturas malignas continuam. Vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre por onde Jesus passava, os demônios começavam a brotar, né? E isso a gente não via no Antigo Testamento, né? Eram coisas assim praticamente inexistentes. Só que com a vinda de Cristo, logo depois do seu batismo, que inicia o seu ministério, os próprios demônios começam a vir a adorar esse Jesus, né? Quando a gente fala adorar, nós não estamos falando que eles começaram a cantar. Eles começaram simplesmente a dizer quem Jesus era, o Filho do Deus vivo, né? E aqui fala aqui, em Marcos diz assim: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Olha só, aquilo que os escribas que estudavam a palavra, que entendiam, entre aspas, dessa profecia, né, de um Messias, não conseguiram entender. Os demônios fizeram esse papel e conseguiram reconhecer quem era Jesus realmente. A grande batalha escatológica. Eu acho que quem tem mais de 5 anos, né, já deve ter visto uma batalha, né, que tem esses personagens aí. Eu coloquei simplesmente para a gente entender que realmente existiu uma batalha escatológica, nós estamos passando por ela, mas que iniciou lá com o nascimento de Cristo, né? Não sei se vocês vão conseguir identificar essa batalha da foto, mas é simplesmente para sinalizar que houve uma batalha, né? Aqui diz assim: o Novo Testamento descreve um mundo dominado por forças malignas hostis a Deus. Eu coloquei a imagem de um soldado e a imagem de um demônio. Então, nós temos aqui uma disputa, né? Uma disputa, mas não é uma disputa por força, porque se fosse uma disputa por força, certamente aquele que tem todo o exército celestial destruiria o inimigo com um piscar de olhos, né? Mas nós estamos tratando de uma disputa legal, jurídica, algo que é uma conquista de direito, né? Vamos lá. Os demônios. Os demônios impõem doenças sobre os homens, escravizando-os. Vou fazer aqui um parênteses. Não é que toda doença seja algo do demônio. A palavra nos refere também muitas vezes aonde o Senhor usou essa questão da doença para tratar com alguns homens, né? Mas eu deixo aqui que a palavra também nos fala, nós vamos ver lá na frente algumas referências, que os demônios impõem doenças sobre os homens, escravizando-os, cegam-nos, roubam a palavra semeada e exigem certo direito sobre as pessoas. A derrota de Satanás. Confronto entre o reino de Deus e o reino de Satanás. O próprio Jesus nos sinaliza que Satanás tem um reino, né? E esse reino está aqui. Aí, Mateus 12, 26 já vai nos dar essa certeza, onde o próprio Jesus diz assim: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Então, aqui ele afirma que realmente Satanás tem um reino, né? E há uma disputa entre os dois. Com o início do ministério de Jesus, esse confronto se inicia. O reino de Deus chegou na pessoa do rei Jesus para entrar em confronto com o reino de Satanás.
a vinda de Cristo a este mundo foi um ato de entrar na casa do valente. Nós vamos falar um pouco sobre essa passagem, né, que está lá em Marcos 3, sobre a casa do valente. Nós vamos procurar, assim, através do Espírito Santo de Deus, ter um entendimento muito claro sobre esta passagem. Não era apenas poder divino que expulsava demônios, era também o direito divino que estava sendo posto em ação, o mesmo que de forma antecipada e ainda limitada. Por que ainda limitada? Porque Jesus ainda não tinha subido no madeiro, sido morto, né? Ficado 3 dias morto e ressuscitado ao 3º dia. Os discípulos. Aqui faz uma referência da alegria dos discípulos ao entenderem que aquela autoridade que o próprio Jesus tinha foi demandada para eles também através de Cristo. E eles estavam exercendo essa autoridade sobre Satanás e seus demônios, né? E, na verdade, era sobre seus demônios, porque a palavra só nos fala de uma vez, uma única vez, né, que Satanás possuiu um ser humano, que foi Judas. Então, aqui, os discípulos estão contentes com a possibilidade de, através do nome de Jesus, possibilidade não, a certeza que, através do nome de Jesus, os inimigos eram expelidos. Aí, o verso diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Isso aqui é fantástico, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe farás dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Essa parte, eu vi Satanás caindo como um relâmpago. A teologia, ela nos dá algumas diretrizes do que seria isso, o que Jesus queria nos falar sobre eu vi Satanás caindo do céu, né? Então, é algo muito grande para a gente falar aqui, mas é só para a gente pincelar, né? Que isso poderia ser toda essa esfera de tratado que está acontecendo até a cruz, né? Ou pode ser também da sua queda moral, ou pode ser também da sua queda definitiva, que foi através da cruz do Calvário, né? Nós vamos falar da queda moral e da expulsão de Satanás do céu. Então, pode ser várias coisas. O termo se submetem. A ideia dessa expressão é exercer um domínio forte e efetivo sobre alguém. Então, lá, lembrando, os discípulos falam, até os demônios se submetem ao teu nome. Então, os demônios eram submetidos a um domínio forte e efetivo, né? A autoridade de Jesus impunha sobre os demônios submissão. E aqui eu tinha que ter colocado o verbo no nosso tempo. A autoridade de Jesus impõe sobre os demônios submissão, né? E é assim até o dia de hoje. A vinda de Jesus a esse mundo desencadeou os eventos que culminaram com a definitiva expulsão de Satanás do céu. Lembramos daquele texto de Apocalipse 12, a partir do verso 7, aonde há aquela grande batalha, né, quando Jesus consegue, através do Espírito Santo de Deus, ser ressuscitado. Então, naquele exato momento, Satanás é expulso do céu. Isso também nós não podemos deixar de entender. Jesus chegou a esse mundo para impor o direito divino sobre Satanás. E é desse modo que ele liberta os cativos, né? Olha que maravilha. Jesus chegou a esse mundo para impor o direito divino sobre Satanás. E desse modo ele liberta os cativos. Então, isso aqui é só para a gente começar a ter uma ideia, né, do que é esta questão da nossa aula. Vou parar a apresentação aqui para a gente dar sequência. Está todo mundo me vendo aí? Beleza? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar com um pouquinho mais de propriedade sobre essas coisas. O confronto de Cristo com as criaturas malignas. Vamos abrir Marcos 1? O livro de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 5, é onde mais retrata sobre confrontos com criaturas malignas. E olha que Marcos foi muito sucinto na hora de relatar, né, os acontecimentos,
A teologia também nos dá a entender que o livro de Marcos foi o primeiro evangelho escrito e os outros vieram relatando com mais detalhes para poder preencher aquilo que Marcos estava ressaltando, né? Assim, a teologia nos dá essa direção. Mas quando Marcos trata sobre as possessões demoníacas, sobre as manifestações malignas, ele relatou com muita ênfase. Então, o que dá para perceber é que ele queria nos dar um amparo, né? Queria nos dar uma direção do que se tratava e como isso estava sendo tratado pelo nosso Jesus, né? Então, é um livro que esse texto de Marcos, principalmente do 1 ao 5, nós temos que ler com muito cuidado, com muito critério, para a gente entender como o nosso Jesus trata com essas questões, como ele tratava, e serve para nós como um parâmetro para que a gente aprenda a tratar também com essas situações, porque ainda o inimigo está na terra, né? Então, vamos lá. Marcos 1, 32, 34. Aqui nós estamos falando daquele conflito que ainda persiste com Cristo e as criaturas malignas. Aí fala assim, a partir do verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, deu para a gente entender que o Novo Testamento nos relata um mundo dominado por forças malignas, lideradas pelo seu maioral, que é Satanás, né? E uma coisa também que a gente tem que entender, que, como eu disse, a palavra nos retrata de Satanás tomando o corpo de uma pessoa, somente o corpo de Judas. Não tem outra parte aqui da Bíblia que fala que ele tomou um ser humano e o ser humano ficou possesso por Satanás. Não tem, né? Tem por demônios, mas pelo próprio Satanás, não. E lá em Marcos 3, a partir do verso 22 e 23, é onde a gente vai começar a entender um pouquinho aqui. 22 e 23. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Você vai ver que essa passagem, ela vai por uma linha aonde a gente começa a entender daquele pecado que é impagável. Lá no verso 29 fala assim, mas aquele que blasfema, do capítulo 3, verso 29 diz assim, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, tem um pecado que não vai ter como ser pago. Mas que pecado é esse? Por que Jesus relata isso lá no final dessa passagem? É porque aquilo que a gente vai buscando entender é que eles associaram aquilo que é divino a Satanás. Deram para Satanás um crédito que não era de Satanás. Então, foi uma grande ofensa ao nosso Jesus quando compara o poder divino do Todo-Poderoso Senhor Deus com o poder de Satanás. Então, todas as vezes que a gente pensa em associar aquilo que é divino a uma autoridade de Satanás, o que dá a entender aqui que é um pecado sem perdão, né? Olha só como isso é sério, né? Eu vejo muita gente falando aí, é presente de Deus, né? Você já viu? Hoje, agora já até virou meme, né? Quando alguém encontra alguém e coloca lá, fulano é presente de Deus. Né, associou muitas vezes alguém com algo vindo direto de Deus. E a gente já viu esses casos, principalmente de violência doméstica, aonde aqueles que eram presentes de Deus ceifando a vida dessas mulheres, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de associar aquilo que a gente acha que é divino com algum presente de Satanás. Né? Então, nós temos que ter esse cuidado de não associar as coisas de Deus com algo divino. E isso está acontecendo nesse mundo perverso. Por quê?
os valores morais estão sendo todos deturpados, né? Nós sabemos que tudo aquilo que é contrário ao padrão moral de Deus está sendo colocado nesse mundo como algo normal, né? E as pessoas estão vendo isso como se nada estivesse acontecendo, né? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado em associar as coisas que são de Deus com Deus e as coisas do diabo com o diabo, né? Então, isso aqui foi só uma ênfase em relação a esse verso 29. Mas o que a gente precisa entender é que aqui inicia-se uma ofensa tão grande, tanto dos familiares de Jesus, quanto também do povo religioso. Você vai ver que no verso 21 diz assim, no mesmo capítulo 3. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Olha só que situação. Primeiro, Jesus está exercendo ali o seu ministério, está expelindo os demônios, né? Ele escolhe, no verso 13, ele começa a escolher seus discípulos. Ele chama ali alguns que ele quer. Ele começa a dar aqueles que ele chamou poder para expelir demônios, né? Então, você imagina, ele não chamou os de dentro de casa, ele escolheu pessoas de fora. E aquilo que ele tinha, que era o que fazia, né, todo aquele rebuliço com o povo, que é curar enfermo, que é expelir demônios, ele chama 12 homens de fora de casa e dá para aqueles homens poder. Então, isso pode ter surtido algum efeito com a sua família. Então, vamos ler de novo aqui o verso 20. Então, ele foi para casa. Não bastante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam comer. Então, ele sai de um lugar e vai para casa. Quando chega em casa, a parentela vê a casa tomada de gente, porque essas pessoas queriam viver essa experiência de um milagre com Jesus. Então, o que os parentes fazem naquela hora? Eu sinto que tem até uma questão da inveja, daquela coisa, o que é isso, né? O que ele tem? Aí diz assim no verso 21, e quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender. Quem é que não tem um parente assim, gente? Quando você está ali exercendo o seu chamado de Deus, né? A sua missão que Jesus te deu, chega e fala assim, o que é isso? Essa fulaninha está achando o quê? Né? Tô achando que você está ficando doida, né? Quantas vezes a gente escuta isso? E aí, o que acontece? A própria parentela quer prender Jesus. E ainda fala, ó, tá fora de si, tá ficando doidinho, né? Olha que situação, né? Eu acho que tem gente que vive isso ainda hoje, né? Não sei se é por aqui, mas ainda vive, imagino eu, né? E aí ele sofre essa afronta da sua parentela. E imediatamente o texto nos relata que os próprios religiosos falam que ele está expulsando os demônios por ordem do próprio maioral dos demônios, que é Beelzebul, né, Satanás. Então, essa ofensa a Cristo, essa desonra, né, tão acentuada assim, esses dois grupos, o que nos dá a entender é que estão sendo usados como acusador. E quem é o acusador na palavra de Deus? Está sendo usados, todas essas pessoas, como um agente de Satanás, né, para afrontar o nosso Jesus. Só que quando você vai começando a discorrer pelo texto, no verso 24, ele fala assim, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Aí ele vai falando, a partir do 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo que será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Então, aquela ação do Espírito Santo de Deus sobre os demônios, né, e sobre as enfermidades, os homens, os religiosos e os seus parentes estavam associando ao diabo, estavam associando a Satanás. Então, isso foi o quê?
uma afronta ao próprio Espírito Santo de Deus, que de forma sobrenatural expelia aqueles demônios e sanava aquelas doenças. Então, deu para a gente entender alguma coisa aqui a respeito desta passagem. Mas, quando a gente fala aqui, que, principalmente quando ele fala assim, ó, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então saquear a casa do valente. Então, o que acontece aqui? Quando foi que o nosso Jesus entrou na casa do valente? Né? A gente está retratando que este mundo, quando Jesus veio, ele estava dominado por forças malignas, né? Por isso que elas começaram a borbulhar e a brotar. Então, o que a gente entende que o nosso Jesus queria nos dizer é que, a partir do seu nascimento, ele começa a entrar na casa do valente. E a partir daquela cruz, ele já ele já nos dá a certeza de que o valente está amarrado. Então, aqui, antes, ele está retratando antes da cruz. Então, o que também nos dá a entender é que ele nos dá a certeza de que ele entrou na casa do valente e já iniciou essa questão de começar a saquear a casa do valente, né? Mas nós falamos também que os demônios impõem doença nas pessoas, né? Nós falamos aí que eles roubam a boa palavra semeada. E nós temos que também entender essas questões da forma como Marcos retratou essas ações demoníacas. Vamos abrir Lucas 13. Lucas 13, 16. Vamos lá. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em um dia de sábado a filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Nós estamos falando de uma mulher que sofria com enfermidade durante 18 anos. Uma mulher enferma, do qual até as próprias pessoas falam, né? E ele mesmo retrata, por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado a esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então, nós começamos a entender também esta questão das doenças impostas pelos demônios, né? E aí, a partir do verso lá em Marcos também, 4:15, a gente vai ver outra experiência, né, da palavra sendo roubada pelo diabo. E aqui fala assim, em Marcos 4:15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Olha que coisa. Em Lucas 22... Em Lucas 22, 31, já fala assim. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha só, ainda ele exige, né, que ter direito sobre algumas pessoas. Então, essas questões demoníacas nós temos que também entender como é exercida até hoje, né? Sobre as pessoas, né? Então, a gente retrata das doenças, a gente retrata daquela palavra que é roubada pelo próprio Satanás, a gente retrata também daquele direito que Satanás quer ter sobre as pessoas, né? Então, nós temos que ver agora sobre essa vinda de Cristo. Como que isso se configura, quais são as atitudes em relação a esses confrontos com as forças malignas. E aí a gente vai começar a entender sobre a derrota de Satanás. Então, esta aula, ela é como se fosse uma continuação daquela aula anterior, onde a gente começa a entender essas coisas, né? Lá em Marcos 3, no verso 21, vou ler antes aqui, para depois a gente começar a falar. E quando os parentes de Jesus o viam, né, como eu disse, saíram para prender porque diziam que estava fora de si. Aqui a gente já fala sobre, voltando a só a pincelar a questão da autoridade,
ferida de Cristo, a gente começa também a ter essa certeza, né, de que o cuidado com as coisas do Senhor precisam ser levadas em consideração. Deixa eu passar para cá para ficar mais fácil. Vamos lá. Essa terrível difamação. E aí vamos chegando para falar sobre essa derrota. A evidência da chegada do reino. Uma das evidências da chegada do reino é Mateus 12, 28, com a expulsão dos demônios. Hoje nós vamos ler bastante os textos para a gente conseguir marcar aí também. Mateus 28. Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Cristo queria nos dar uma certeza sobre a chegada desse reino. Então, isso também nos reforça a ideia de que esse reino já está sendo posto em ação, né? Nós já estamos reinando com Cristo, como foi dito em aulas anteriores. Então, esse poder de expulsar demônios retrata para nós que esse reino já chegou aqui na nossa terra. Então, o poder de Satanás já começa a ficar limitado, né? Então, essa autoridade que os demônios tinham de entrar nas pessoas, de fazerem danos, de possuir essas pessoas, ela demandava do poder que Satanás tinha conquistado com a queda do homem. Mas o nosso Jesus, ao nascer e ao iniciar o seu ministério, começa a impor sobre Satanás a autoridade que ele vai conquistar com a cruz, mas que já está sendo posta em ação, né, diante do nascimento, diante da vida de Cristo, diante da cruz e diante da sua ascensão ao céu. Isso tudo começa a ser colocado para nós como uma evidência clara de que o reino está aqui conosco. Deixa eu só dar uma lidinha aqui. Voltando à questão da casa do valente, eu queria perguntar se algum irmão tem alguma dúvida em relação a isso, porque essa passagem, eu tiro por mim, quando eu era mais nova, que eu ouvi essa passagem, eu ficava com muitas dúvidas em relação a essa coisa. Primeiro porque a gente acha, quando você não tem muito discernimento, mas quando fala a palavra valente, a gente acha que é alguém que tem aquele poder, que vai entrar, vai destruir. Então, isso pode causar um entendimento errado, né? Porque a palavra fala que o valente aqui é Satanás, né? Então, como pode aquele entrar na casa do valente? Então, nós temos que ter essa certeza de como essa passagem está sendo dita, porque ela é muito rica e muito cheia de certeza. Porque Jesus fala ali naquela passagem que ele já chegou na casa do valente para saqueá-lo, né? Para tirar dali os seus bens, né? Então, esta casa, essa terra que até então estava sob o domínio de Satanás, começa agora a ter o seu valente, ao seu maioral aqui nessa terra, sendo amarrado, né? E aí Jesus começa a cumprir o que essa passagem fala, começa a saquear a casa. E aí uma vez me falaram assim, sobre a questão de nós começarmos a saquear o inferno, né? Então nós começamos a levar a palavra do Senhor para saquear, né? Para não permitir, não por nosso poder, mas pelo poder da palavra, de que, através dessa palavra de libertação, o inferno começa a ser saqueado, né? Então, é o inferno que avança para a igreja ou é a igreja que avança em relação ao inferno para saqueá-lo? É a igreja que avança para saquear o inferno. Por isso que quando a gente chega em alguns lugares, você vai ver, geralmente, quem tem mais essa chamada de estar levando a palavra, ou quem ora, né, com algumas pessoas, que às vezes quando a gente chega num lugar, há sempre algum tipo de manifestação demoníaca. Por quê? Porque a gente traz uma palavra de libertação. E aí os demônios começam a brotar de muitos lugares, né? E tem uma passagem que fala também sobre quando Jesus chega, aí ele vai lembrar dessa passagem, quando fala dos porcos, né, que Jesus tira daquele homem demoniado e os demônios pedem, em algumas traduções, para não ser jogado no abismo. E ali, aquele demônio, ele não fala o seu nome, mas simplesmente fala legião, né, que é em torno de 4 a 6 mil pessoas, porque a palavra legião era algo que lembrava
lembrava não, era algo que, uma palavra que falava sobre as questões do exército, né? Então, quando se tratava de uma legião, era uma legião de soldados de mais ou menos 4 a 6 mil pessoas. E ele, quando é perguntado o nome, ele fala que é legião, e aí ele pede para não ser lançado no abismo. Então, esse abismo, quando você vai pegar os originais, ele está querendo dizer, olha, não é chegado o tempo de você me lançar naquele lago de fogo, né? Então, me deixa ficar aqui, né? Não me mande para esse abismo. E Jesus também não podia mandá-lo para aquele abismo naquela hora, porque vai ter a hora de Jesus mandar aquele povo não, aqueles demônios para o abismo. E aí o que acontece? Aqueles demônios entram nos porcos, né? Tinha 2.000 porcos, então aí tinha mais demônio que porco. E aí esses porcos vão e se precipitam, né? Para um abismo. Então, querendo ou não, a passagem nos fala assim: você não vai agora para aquele abismo eterno, né? Para aquele lago de fogo. Mas, de qualquer forma, eu estou te mandando. Você vai para um abismo, né? Para ficar retratado que não é agora, mas vai chegar a sua hora. Então, a gente começa a ter esses entendimentos aí sobre essas questões. Então, voltando à questão das manifestações, por onde o povo de Deus passa, alguma coisa vai acontecendo, né? E isso, para nós, se não virar uma rotina, tem algo errado conosco, né? Porque para nós foi dado esse poder e essa autoridade para expelir esses demônios, para repreender, né, essas ações, e a gente tem que tomar posse dessas coisas. Quando fala tomar posse, isso ficou tão pejorativo nos últimos tempos, por causa dessa teologia da prosperidade, mas essas coisas que são para nós como direito adquirido, nós não podemos titubear, né? Foi dado para nós a autoridade, né? Eu contei para vocês a experiência que eu tive uns dias atrás. Então, o que acontece? Nós temos autoridade dada por Jesus para exercer essa função, né? De frear essa ação do diabo, né? Essas ações demoníacas. Deixa eu retomar aqui. Então, os efeitos desse reino começam a entrar em ação a partir do momento que Jesus pisa nesse mundo, né? Jesus encarnado, vencendo as tentações, lhe foi conferido o direito inicial de saquear a casa do valente, expulsando os demônios das pessoas. Então, Jesus encarnou, venceu as 3 tentações, e a partir daquele momento ali, ele manda Satanás, né? Repreende Satanás, no qual ele vai aparecer só depois, no período da crucificação. O que acontece? Com essa conquista, nessa primeira conquista de Cristo em relação às tentações vencidas de Satanás, o Senhor já começa a nos mostrar o início daquele saque que vai ser feito na casa do valente, porque a partir dali Jesus começa a questão de expelir demônios, né, a libertar as pessoas. Então, esses são alguns efeitos da primeira vinda de Cristo. Lá em Lucas 10 também tem um relato que dá para a gente entender essa questão. Lucas 10, 17. Quando os 70 começam a voltar e começam a ficar admirados com as coisas que fazem. A Silvana está aqui conosco e a gente tem tantas experiências que eu acho bacana, experiências essas que a gente começa a orar, né? E a gente começa a ver os frutos desta oração e de como a ação do diabo ela é freada através daquele clamor e através da autoridade de Cristo Jesus. Então, fala aqui a partir do verso 17, no capítulo 10 de Lucas. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Gente, isso aqui é muito tremendo. Apóstolo é uma coisa, discípulo é outra. Aqui ele está falando dos discípulos, aqui ele está falando de pessoas que, como eu e você, foram alcançados pelo poder de Jesus para a libertação. Então, essas pessoas que são alcançadas, recebem, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. É uma coisa, ele está dizendo assim, Flávia,
Eu te dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Olha só, você quando aplica isso para você, você começa a ter esse deslumbre de que sobre nós, através de Jesus, através daquela conquista de Cristo, foi dado para nós essa autoridade também, né? Eu não sou apóstola, né? Nem você é apóstolo, porque a gente entende aqui que quem foram esses apóstolos. Mas eu sou discípula de Cristo. Você é discípulo de Cristo. Então, para você cabe exatamente isso aqui. Você tem autoridade dada por Cristo, por ter sido resgatado por Ele através daquela cruz, né? Você tem esse domínio. Então, aí a gente começa também a entender sobre essa queda moral, essa primeira queda de Satanás e a sua expulsão definitiva do céu. Nós tratamos isso no ano anterior e vamos reforçar para a gente entender essa evidência. Lá em Gênesis, até Gênesis 3, a gente começa a entender que a expulsão total do céu de Satanás não foi naquele período. Porque se fosse até antes, se tivesse sido a expulsão de Satanás do céu de forma definitiva antes de Gênesis 3, como poderia Satanás estar numa reunião celestial quando é retratado lá em Jó, né? Que há aquela reunião celestial, o livro de Jó nos retrata, e ali também está Satanás, né? Então, quando você vai vendo esses relatos e também vai estudando Apocalipse, você começa a ver, como eu disse, que essa expulsão de Satanás aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus venceu a morte, né? Então, houve-se uma queda moral, porque quando ele é apresentado a Eva e Adão, né? Quando ele é apresentado a Eva, principalmente, ele é apresentado como um sedutor, né? Como um enganador. Então, uma pessoa que é enganadora é alguém que tem a sua parte moral corrompida. Então, houve-se uma queda moral antes de Gênesis 3, né? Então, depois disso tudo, até ele conseguir ser expulso do céu por uma questão legal, não por poder, porque o nosso Deus é um Deus de poder total, ele poderia fazer o que quiser, mas nós temos que entender que essa expulsão legal aconteceu quando algo legal foi feito, né? Algo legítimo, jurídico foi executado, que foi a cruz do Calvário, né? Isso tudo começou a acontecer. Então, a base para esse direito de Cristo, né, de requerer essa autoridade, foi a cruz do Calvário. Então, vamos partir para o fim aqui. O real estudo da batalha não diz respeito a uma guerra de força, uma guerra de poder, mas ela diz respeito a uma guerra onde vence quem tem mais direito, né? Onde quem tem mais autoridade. Então, quando a gente fala de batalha escatológica, nós não estamos falando de batalha de alguém que tem força, mas fala de alguém que tem um direito conquistado e fala de alguém que tem uma autoridade conquistada. Satanás conquistou esse poder e essa autoridade com a queda, né? Mas Jesus veio para requerer essa autoridade através dos meios legais impostos pelo próprio Deus, né? Ele nasceu, cresceu, viveu nessa terra aqui, ministrando, né, a sua palavra depois do seu batismo, e também foi morto. E depois de ter sido morto, ele consegue ressurgir através do Espírito Santo de Deus, e a partir daí nós começamos a ter este mesmo poder que Cristo tem para fazer as coisas que Cristo fazia. Então, essa grande batalha aconteceu, essa batalha sangrenta aconteceu, quando a gente fala de batalha, foi quando Jesus cumpriu o seu chamado, né, a sua missão naquela cruz do Calvário. Então, da agora para frente, quando a gente for estudar a batalha escatológica, porque ainda temos nossos quatro pontos ainda para estudar essa batalha, nós vamos entender que não tem uma batalha sangrenta como teve da primeira vez. Mas quando nós estivermos passando por aquele período que retrata em Apocalipse 19, nós vamos entender que Jesus vai vir para massacrar o nosso inimigo. Mas massacrar exterminando. Ele não vai disputar nada com ninguém. Ele não vai passar por um período como foi passado da primeira vez, através das tentações. Mas ele vai vir cumprir a conquista daquela batalha que iniciou lá naquelas tentações que ele iniciou ali
e a partir de todo aquele período que ele passou aqui nessa terra, né? Inclusive da sua crucificação. Então, Jesus chegou a este mundo para impor o direito divino sobre Satanás, como foi dito naquele slide, né? E é desse modo que ele liberta os cativos. Então, para finalizar, nós temos que deixar bem entendido que a cruz do Calvário trouxe para nós essa libertação e também deu direito a nós para exercermos essa autoridade sobre a terra e sobre esses demônios. Amém, irmãos? Tem alguém que quer pontuar alguma coisa, né? Que queira falar alguma coisa, tem alguma pergunta? Fica na liberdade de fazer essa pergunta, né? Enquanto isso, oi, pode falar. Eu posso contar uma experiência rapidinho? Com certeza, Maura. Você lembra quando a gente tinha a célula no Elvamar? Sim, lembro. A gente teve uma aluna lá que o demônio tomou tanta posse dela que ela ficou, se prendeu no quarto, não tomava banho. Misericórdia. Ela tinha 2 filhos pequenos, ela abandonou as crianças só não morreram de fome, porque as vizinhas estavam cuidando dessas crianças. Sim. E aí ela ficou muitos dias sem comer e sem tomar banho. Aí quando me falaram o que estava acontecendo, eu fui lá, na casa dela, sabe? Fazer uma visita. E ela não queria me receber de jeito nenhum, porque o inimigo não queria que eu entrasse na casa, né? Aí quando eu entrei na casa, ô Flávio, você tinha que ver o estado que estava essa casa. Meu e aí Deus. nós começamos a orar, expulsar esses demônios. Aí essa mulher caiu no chão. E, menina, com uma batalha, viu? Mas, em nome de Jesus, a gente conseguiu, sem ficar com conversa fiadinho com o demônio. A gente não deu ideia para demônio, não. A gente orou. Orou, e ela foi sendo liberta, Aí, Flávia, quando os demônios saíram dela, a primeira coisa que ela pediu foi comida e que queria tomar um banho. Então, assim, o demônio estava matando ela. E naquele dia ela aceitou Jesus. Amém. Glória a Deus. Ela é esposa de um pastor. Amém. A casa não ficou vazia, né? Não dando permissão para que eles voltassem. A gente continuou discipulando ela, né? Uhum. E até quando chegou o momento que Deus falou que para a gente parar, né? Nós paramos, mas ela continuou firme e hoje ela é esposa de um pastor, que é a glória do Senhor. Glória a E Deus. assim, demonizava tanto ela, que ela caía nas lábias dos homens. Ela tem 3 filhos, cada um de um homem. Misericórdia. E olha pra ver, Deus restaurou a vida dela, em todas as áreas da vida dela. Sim. Emocional, espiritual e financeira, porque ela passava muita dificuldade com essas crianças, ela era diarista. Hoje, onde o Senhor, ela está completamente restaurada e pregando a palavra e louvando, ela canta para lá. Tem que ver que lindo que é. Maravilha. Vou mandar a foto dela. Gente, é muito bom. Realmente é uma batalha e que essa autoridade realmente Jesus deu para nós e que nós, quando usamos o nome dele, entendeu? O demônio sai mesmo. Amém. Tia Loló escreveu algo aqui, deixa eu tentar ler, porque eu estou de óculos, mas eu nunca vi que o óculos não ajuda, né, gente? Amém, Tia Loló, glória a Deus. Gente, vamos passar aqui um hino. Esse hino que nós vamos passar é o hino que ficou conhecido como o hino da Reforma, né? É um hino de Lutero, e aonde ele fala do Castelo Forte. Então, quem é o Castelo Forte? O Castelo Forte é o nosso Deus. Vocês já estão conseguindo ver a imagem aí, gente? Então, vamos lá. Tem sono? Tem sono? Peraí. Não está saindo som? Tem que me... Não, peraí. Então, vocês estão conseguindo ouvir o som? Se alguém puder falar. Conseguiu, filho? Não está tendo som. Ô, gente.
Peraí. Não tem som, Flávia. Vou deixar o hino para vocês. Vou mandar depois no grupo, no chat Esse também. é do cantor cristão, não é? Ele é do cantor cristão. Eu vou pegar aqui Esse? Castelo forte é o nosso Deus. É esse, Flávia? É esse mesmo. Eu vou tirar a apresentação aqui, mas vou mandar no chat para que vocês possam ter acesso também a essa maravilha desse hino. E ele foi uma igreja muito abençoada, conseguiu trazer também para a gente uma versão nova desse hino. E eu achei muito interessante porque a gente vê no cantor cristão, né, de uma forma, e eles retrataram. Eu coloquei no chat aí para vocês poderem ter acesso. Mas eu fico muito feliz que a palavra de Deus está sendo dita, né, dentro da nossa simplicidade, dentro das nossas limitações, mas eu acho que dá para a gente começar a entender, né, irmãos, que Jesus conquistou tudo para nós através daquela cruz, né, não tem mais nada para acrescentar. O que tem para nós aqui é desfrutar desta autoridade. Os tempos que estão por vir são tempos difíceis, né, mas o Senhor nos deu como se fosse um escudo protetor, acho que vai ficar melhor, mais bem retratado, para nós conseguirmos passar por esse período desta batalha que a gente começa a viver na nossa era aqui, mas que se iniciou quando Cristo veio aqui a primeira vez, né? Vai ter uma geração, imagino que até posterior à nossa, que vai viver um tempo mais complicado se Jesus não voltar antes, né? Se a figura desse inimigo aí conhecido como o anticristo não aparecer até na nossa geração, eu imagino que quando ele vier, essa próxima geração vai passar um período muito pior do que nós estamos vivendo. E isso é muito sério, nós precisamos entender isso e preparar essas gerações para que possam conhecer a verdade bíblica e se preparar para esses dias que estão por vir, né? Mas lembrando que Jesus já conquistou na cruz do Calvário toda a autoridade essa delegada a nós também. Amém, irmãos? Vou finalizar com a oração, né? E Aquiles, você faz a oração para a gente, para finalizar? Amém? Vamos lá, então. Vamos orar. Aquiles vai se preparar para orar para nós. Agradecendo, pode? Senhor Deus, grande Pai, Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por essa semana, Senhor Jesus. Muito obrigado pela vida de todos que estão aqui, pelas famílias. Peço que o Senhor abençoe, nos livre de todo mal. Peço que o Senhor nos prepare, Pai, nos capacite, nos discipline, para que nós possamos ensinar as próximas gerações e estarmos preparados, Pai. Pois o Senhor virá quando ninguém esperar. Que nós possamos estar preparados e pela tua graça nós possamos entender mais da tua palavra, da tua volta, da batalha. Muito obrigado por tudo, Pai, pois quantas pessoas não te conhecem, não podem sentir esse amor que o Senhor nos deu, um amor sem igual. Muito obrigado, Pai, pois nós somos privilegiados de podermos te conhecer. Livra-nos de todo mal, nos abençoe nessa semana. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pois nos falhas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Até domingo que vem. E se Deus assim permitir, saudade de todos, né? Mas através desse Meet aqui nós vamos nos falando. Que Deus tenha misericórdia de nós, guarde a nossa casa, nos livrando de todo mal. Então, um forte abraço, Paulinho, para você também, amém. E saudade, é isso que eu tenho para dizer. Um beijo. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Tchau, tchau.